Nós vamos ler com a guia de Deus e a ajuda dele, segundo Timóteo, capítulo 3. Nós vamos começar no versículo 10, capítulo 3, versículo 10, segundo Timóteo. Então vamos começar. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para retarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Somente até aqui. Amém. Amém. Palavra, carta aos segundos Timóteos. Ela foi uma das últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Se nós ler lá de trás, começar a acompanhar as escrituras, ele escreveu essa carta dentro da prisão em Roma, quando já estava já finalzinho de sua vida lá, né? E Timóteo, quando ele manda essa carta para Timóteo, Timóteo era uma pessoa, um menino ainda, ele já veio de uma base cristã, de seus avós, da sua mãe, né? E, e ele era um menino muito temente a Deus, muito consagrado. Então, Paulo viu nele essas virtudes e colou neles, pegou ele, Deus deve ter mostrado para ele, e Paulo instruía ele desde pequenininho, porque ele ficou um grande evangelista na região ali de Éfeso, onde pregava o evangelho de Jesus. E Paulo, quando Paulo está preso, Paulo tem uma preocupação com ele. Paulo tem uma preocupação porque ele ficou um menino novo, responsável para conservar e dar procedimento do evangelho de Jesus Cristo naquela região. E quando ele estava lá, aconteceu muitas coisas que Paulo ficou sabendo quando estava preso. Uma delas, ele fala assim, daí quando Paulo começa a escrever essa carta, ele começa assim, por que, Timóteo? Eu queria que você lesse essa carta com atenção, né? Ele vai falando para Timóteo, porque aí onde você está agora, haverá homens amantes de si mesmo onde você está, avarento, presunçosos, soberbo, blasfemos, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos. Aqui uma carta que estava tendo apostasia lá. O que é apostasia? Apostasia é um grupo de pessoas que se rebela contra uns princípios de uma religião, de uma igreja, e faz tudo ao contrário. Segue tudo ao contrário que aquela igreja está fazendo e começa a fazer tumulto. Eles estavam fazendo apostasia e Paulo fica sabendo disso. Daí Paulo manda essa carta para ele. Porque Timóteo, irmão, ele foi um menino consagrado a Deus, desde pequeno. Desde pequeno, Deus já tinha escolhido ele. Ele, com 17 anos, se você ler atrás, fala, ele já estava envolvido nas coisas de Deus. E daí Paulo vai falando para ele, olha, aí vai ter, onde você está, eu não estou, mas vai ter traidores, pessoas obstinados ao orgulho, mais amigo dos deleites,
do que amigos de Deus, dessas riquezas, coisas ruins, coisas que profanas. Naquele tempo acontecia isso. Já no tempo de Paulo estava acontecendo. Ó, pessoas traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quer dizer, pessoas que, você olha para ela, tem aparência, faz o bem até, mas dentro dela é como um trator de esteira, passa em cima de famílias, mata pais, mãe, criança, faz qualquer coisa para conseguir os seus ideais, para conseguir coisas que vão preencher somente a carne, para preencher aquilo que, prazeres da carne, que é o dinheiro. Pessoas que saem por aí fazendo maldade. Naquele tempo já tinha isso. Imagina no tempo de hoje. Então, quando Paulo escrevia essa carta para eles lá atrás, já estava prevendo tudo que estava acontecendo aqui hoje, tudo que estava para vir, tudo que nós estamos passando. Ele vai falando assim, ó, porque deste número são os que introduzem coisas ruins, maldosas. Aí ele pega, né? Ele escreve essa carta onde chega esse capítulo que nós lemos. Ele fala, tu, poréns, Timóteo, tens seguido as minhas doutrinas, de modo de viver a intenção de fé. Você tem essa fé dentro de você, que você aprendeu de pequeno, veio lá dos seus avós, quando eles converteram a palavra, queria a palavra de Deus, depois você me conheceu, você converteu o cristianismo, você segue com a inspiração santa, você é um menino de Deus, então eu não quero que você corra daquelas pessoas lá de trás, essas pessoas que fazem o mal, obstinados, pessoas maldosas, corre, sai fora delas, não fica próximo delas, não dá ouvidos ao que elas falam, não dá ouvido ao que elas tumultuam, sabe? Tipo de pessoas que faz tumulto, pessoas que faz coisas ruins, pessoas que pegam um assuntinho tão pequeno, um assuntinho que às vezes sai pela infelicidade de alguém e faz uma maldade que, se for possível, prende, mata, não, falou aquilo, tem que pagar, não é possível ele falar aquilo. Coisa simples, falou sem maldade, sabe? Pessoas ruins mesmo de coração. Então, Paulo estava assim, instruindo Timóteo, sai fora dessas pessoas. Você vai ter que lutar contra isso. Eu não estou mais aí, eu não vou ser mais seu companheiro, porque Paulo já estava já no finalzinho, já sabia que ia ser condenado, ele já sabia o que esperava por ele. Então ele estava dando essa força para Timóteo. Ele vai falando assim para Timóteo, olha, é, da fé, longanimidade, você vai ter que ter a caridade, vai ter que ter paciência nas coisas de Deus. Porque você vai passar, você sabe, você é testemunha das minhas perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, Timóteo, e o Senhor de todas elas me livrou. Né? É uma força, ele está dando aqui um incentivo para Timóteo. Porque Timóteo ia ficar, foi importante para a evangelização de Jesus Cristo, do Evangelho Timóteo. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fez essa carta, guiada por Deus, e mandou para ele. Paulo sabia, se ele lesse essa carta e pegasse tudo que está escrito aqui, ele ia dar sequência no Evangelho de Jesus Cristo. Não ia parar, ia ser mais forte o Evangelho de Jesus Cristo, porque Paulo via Timóteo um menino novo, diferente dos outros. Ele não via falsidade nele, via ele com, com, vamos falar, com bagagem de peso para ter aquela responsabilidade para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, para dar seguimento na sementinha, na semente do Evangelho. Ele vai falando na carta, ó, é, é, também, ó, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos vão padecer perseguições. Irmãos, querida Irmandade, e ele vai falando assim, por quê?
também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E não é diferente nos dias de hoje. Se nós queremos ter uma vida consagrada, ficar do lado de Jesus, nós vamos ter perseguições, nós vamos vão ter alguém que vai caluniar nós, vão falar, nós vamos ter que enfrentar essas pessoas. Ele falou aqui atrás, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Quem está do lado do Senhor Jesus é uma conduta diferente dessa outra conduta. Então, a luta nossa, fala assim, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o ser humano, mas é contra o inimigo que entra nessas pessoas para fazer tudo isso que ele falou aqui, homens profanos. Ele é uma carne, o inimigo entra dentro deles porque eles abriram a porta, começa a fazer maldade, começa a fazer coisas ruins, porque eles abriram a porta. Daí Paulo vai falando aqui, olha, mas, tu, porém, eu falo uma coisa, Timóteo, você é um menino que, porém, permaneceu naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, né? Quer dizer, ele aprendeu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era imitador de Jesus Cristo, imitava o Senhor Jesus. E Timóteo seguiu aprendendo, sendo imitador de Paulo, que Paulo é imitador do Senhor Jesus, sendo imitador do Senhor Jesus eles. Então, olha, tu, porém, permanece naquilo, não muda, Timóteo. Seja quem você é, com essa crença verdadeira. Quando você foi convertido, você converteu de verdade, não foi com falsidade. Então, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice, desde quando você era menininho, você sabia já as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Pela sagrada, já falava da Bíblia, das palavras que tinha o Velho Testamento lá. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus, né? Por isso que é interessante a palavra de Deus, nós está inteirado nela. Ele vai falando, toda a escritura divinamente instruída é proveitosa para ensinar, para retarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quer dizer, para ensinar, para retarguir. Retarguir, ele está falando da palavra de Deus, consultar ela. Retarguir você, quem lê a Bíblia, irmão, tem consulta ela direto. Retarguir quer dizer, é a correção que Deus dá para nós, que não machuca nós. Ele instrui, ele corrige aquilo que nós precisamos para aprender o bom caminho, né? Ele vai falando, para retarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia, irmão, está bem claro aqui que Paulo fala para eles que o que ele aprendeu foi perante a palavra de Deus. Ele foi instruído aqui ele foi instruído aqui, desde a tua meninice, sabes a sagrada letra. Por certo, o vô dele já ensinava ele, a sua mãe, né? Sua mãe, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia, do universo, onde nós vamos chegar hoje que Deus traz o assunto. É o maior livro que é a boca de Deus, que é a voz de Deus, que existe no universo, não existe outro. É aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E para nós ser instruído por ela, para nós ter instrução sábias por ela, nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que ter o hábito de ler a Bíblia, isso é muito importante. Mas não é só também, irmãos, tem uma coisa a ler, há dois sentidos. Às vezes você pega assim, fala, todo dia eu vou ler um salmo, lê lá, Salmo 91, todos os dias, Salmo 91. Não estou falando nada contra ler, temos que estudar, temos que entender as escrituras,
Quem entende as escrituras não erra. Só se erra se quiser. Quem lê Glória a isso aqui com Deus. sabedoria, só cai no buraco se quiser. Porque ela livra nós do buraco. Ela livra nós dos erros. Mas há um momento diferente de ler a Bíblia. Há um momento de estudo que é interessante nós saber, temos que entender mesmo. Isso é bem claro, né? É bem claro. Você lê ela, você vai saber das coisas que está escrito nela, você vai entender melhor a voz de Deus. Mas tem um outro tipo de leitura que aqui fala, ele está falando, você vai entender. É aquela leitura que você fala, às vezes, irmão, todo dia lê lá, Salmo 91, todos os dias. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e vai todos os dias. É bom, mas a leitura aqui, para você ficar instruído, é aquela leitura que você fala assim, lê pelo Espírito. Sabe como que é ler pelo Espírito? A Bíblia, se você lê ela como lê um livro, ou como ler um jornal, você vai entender de uma situação. Agora, se você lê ela pelo Espírito, se você lê ela meditando nela, é outra situação. Cantares de Salomão. Se você lê como lê, vai ler você um livro ou um caderno, você vai lendo por ler, não entrar no Espírito, você vai se escandalizar. Mas agora, se você entrar pelo Espírito, começar a meditar, na hora que fala assim, ó esposa minha, ó amada minha, você vai entender quem você é já. Na hora vai cair dentro de você quem você é e o que você está lendo. É ler pelo Espírito a palavra de Deus que ele está falando. E mesma coisa, você lê assim, Salmo 23. Você lê lá Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar em verde pasto. Aí você vai meditar assim, peraí, quem escreveu isso aí foi Davi. Como que ele estava naquele momento que ele escreveu esse salmo? Como que estava o espírito dele para o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele era um pastor de ovelha, né? Deitar em verde espaço. Como que ele estava? Como que estava a situação dele? Porque é um dos salmos mais lidos do mundo. Até hoje. E não vai parar, vai ser. Eu vou continuar lendo. Então, é ler. É você ler assim, como que os apóstolos. Eu falo assim, irmão, lê um capítulo por dia, sabe? Não precisa ler assim. Essa leitura que eu falo, é ler um capítulo por dia e meditar nele. Ler um capítulo por dia e meditar nele. Daí você lê um capítulo, você vai ler como que foi que o Senhor Jesus estava no barco, os apóstolos lá, pessoas experientes dentro do barco, pescadores que conheciam o mar, chega até ele dormindo, mestre, o barco vai afundar, porque pessoas experientes sabiam que o barco ia afundar, mestre, acorda, o barco vai afundar, ele simplesmente levanta lá e acalma a tempestade e para na hora. Essa meditação, como que foi aquele momento? Como que os apóstolos ficaram vendo ele falar com as águas, com o mar, e o mar acalmar na hora? A tempestade parar na hora. Se você ler desse jeito, a tempestade que está na tua vida, os problemas que está, você, peraí, se ele fez isso lá, ele pode fazer muito mais na minha vida. Essa tempestade que está na minha vida, esse alvoroço que está na minha vida, esse desespero que está na minha família, com meu parente, com outro, Deus pode acalmar também. E você vai ter força de pelo Espírito Santo falar: acalma-te, tempestade na minha vida. Para. É ordem de Deus, porque eu estou lendo aqui o que Jesus faz. Se ele faz aí, fez lá, ele vai fazer na minha vida, porque eu sou filho do Deus, do Pai Todo-Poderoso. Ele vai acalmar essa tempestade. É um capítulo só que você lê pelo Espírito. Se você ler um capítulo e meditar nele, sabe, meditar, você vai assim, como que foi aquela voz do anjo Gabriel, que chegou para Maria e falou: Bendito tu entre as mulheres, bendito tu entre as mulheres. Quer dizer, sobre o teu ventre gerará o filho do Altíssimo. Como que foi aquela voz do anjo Gabriel? Daí você fica meditando, aquela meditação. Essa é uma leitura, essa instrução que o Timóteo por certo tinha, ele queria que ele tivesse, porque para ele saber que através da palavra de Deus que sai a resposta para todas as coisas, para tudo que nós precisamos. Irmãos, temos que ler, temos que estudar a palavra, sim, mas essa leitura é aquela leitura que você entra no seu quarto, sabe? Que você quer uma meditação, você quer uns momentinhos com Deus. Bom, eu estou sozinho aqui agora, eu quero falar com Deus, eu escutar a voz dele, eu quero meditar nele, quero que ele fale comigo a minha necessidade. Aí você abre um capítulo, aí você lê aquele capítulo,
Aí Deus vai falar com você, você vai escutar a voz dele, como Elias escutou aquela voz mansa, meiga, chegou: Elias, sai para fora, sabe, essa voz gostosa, é isso que Deus está falando, é aqui que ele fala, Timóteo, escute Timóteo, Paulo vai falando com ele, olha a coisa bonita, ó, todas as escrituras devidamente instruída é proveitosa para ensinar, para retarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para nos ensinar o caminho do bem. Mas muito pode falar, muitos irmãos, assim não é o caso, mas eu não sei ler, como que eu vou ler pelo menos um capítulo todos os dias? Né? Pede para alguém ler. Um velhinho, já bem velhinho de idade, ele não sabia ler nem escrever. Ele sempre trabalhou na roça, criou todos os seus filhos com justiça, dignidade, porque ele era muito justo ele era. E ele ficou bem velhinho, ficou viúvo, e ele era respeitado pelos filhos, pelos parentes, pelos amigos, ele foi morar com uma filha. Já bem velhinho, viúvo, foi morar com a filha, e essa filha tinha um filho de 9 para 10 anos. E lá atrás, no passado, ele tinha ganhado uma Bíblia de presente, mas ele nunca tinha lido porque ele não sabia ler nem escrever. E todos os dias ele pedia para o netinho dele se o netinho dele podia ler um capítulo da Bíblia para ele. Aí o netinho dele lia o capítulo para ele, né? E diz que ele, na hora que o netinho acabava de ler, ele dava um beijo no netinho, fechava até os olhos e ficava meditando, ficava lá, ficava analisando aquele capítulo. Aí passou muito tempo, o senhor recolheu o velhinho e foi embora, mas foi cumprir o desejo do coração dele. Ele preparou o netinho para ler todos os dias a palavra para ele. Foi sabendo de Glória a Deus, Senhor. muitas coisas bonitas, né? Foi embora para dormir com o Senhor. E o netinho cresceu, casou, teve filhos. E hoje é um dos maiores evangelistas, sai pregando evangelho, a palavra de Deus, sua boca é uma boca de salvação para evangelizar, está pregando, através de uma pessoa que não sabia ler, nem escrever. Que legado ele deixou? Deixou o neto hoje pregando para a família inteira, converteu. Você está sabendo que é ler pelo Espírito? Dá para entender? Não precisa. É, é, esse velhinho, ele era pobre, trabalhou na roça a vida inteira. Ele não deixou riqueza para ninguém, para os filhos, para a filha, não deixou, mas o legado que ele deixou foi o seu netinho, o seu evangelista, pegou o hábito de ler. Pega os seus filhos, pega suas filhas novinhas, seus Glória netinhos, a Deus. faz ele ler a palavra Uhum. santa, sagrada. Ô filhinho, lê um capítulo para mim hoje, eu quero que você lê. Mesmo você sabendo ler, manda eles já pegar esse hábito de manhã. É muito interessante, irmão. A palavra de Deus é a fonte, é o caminho para o céu, é a fonte para tirar todas as dificuldades nossas. É aquela luz do final do túnel, quando não tem mais jeito da nossa vida, está aqui, ó. Está aqui a palavra de Deus, instruída pelo Espírito Santo. E o Senhor Jesus, aqui nós vamos entender que quando o Senhor Jesus veio na terra, que ele andou aqui, ele nasceu na manjedoura. O que é a manjedoura? A manjedoura é um, é um, um negócio que quantos animais comia lá, tinha uns matados, ele nasceu lá. As estalagens estavam lotadas, cheio de gente, ele não tinha, nasceu lá, ele largou seu reino, sua glória, entrou numa carne, e lá ele nasceu. Daí você vai entendendo por que ele nasceu lá. O Senhor Jesus, quando morreu, não deu dinheiro para ninguém, não deixou fazenda, não deixou nada, bens materiais, porque ele não era daqui. Você vai entender tudo isso aqui, ó. Você vai entender porque quando ele foi tentado lá no deserto, o inimigo olhou e falou: tudo isso aqui te darei, todo esse reino, toda essa beleza, toda essa riqueza da terra eu te darei se você me adorar. Ele falou: meu reino não é daqui. O que eu vou adorar o que não é meu aqui? Ele não era daqui, não tinha interesse por essas coisas. Você vai entender, porque ele não tinha onde morar. Uma vez uma pessoa queria seguir ele, né? Os discípulos queriam seguir ele, falou: você quer me seguir? Então vem. As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem não tem aonde inclinar sua cabeça. Quer dizer, não tem onde ele dormir, nem casa tinha. Mas só se você quiser me seguir, vou falar uma coisa para você. Você vai ver paralítico andar,
Você vai ver cego enxergar, você vai ver pessoas vir me cobrar nosso imposto, nós não vamos ter dinheiro, mas eu vou mandar pescar na boca de um peixe e vai sair de lá um dinheiro que vai pagar todos os nossos impostos. Isso você vai ver eu ressuscitar morto. Você quer me seguir? Venha, mas eu não vou deixar riqueza para ninguém. Não vou deixar bens materiais para ninguém. Me siga. Através disso aqui você vai entender tudo isso. A Bíblia Sagrada. Hoje é uma palavra assim, para a gente, porque o Timóteo, na hora que a instrução que Paulo estava dando para ele entendia por que aquelas pessoas eram maldosas, por que estava lá, por que teve aquela apostasia, porque era o contrário às coisas de Deus. O que é contrário às coisas de Deus só traz maldade, só traz coisas ruins. Então, se você estiver lendo aqui, nada disso vai te abater, nada disso vai te abalar. Você vai entender o porquê você está passando por essa situação. Se Deus te der, tudo bem. Se Deus não te der, você vai entender, vai estar tudo bem com você e Deus. Se Deus te abençoar, louvado seja Deus. Se Deus não te abençoar, louvado seja Deus, porque você está instruída na palavra dele. Na palavra dele, a única instrução é o céu. Aqui não fala de riqueza material, aqui não fala de coisas materiais para nós. Irmão, me perdoa, mas é a palavra que você não vai achar nada. Ele simplesmente não deixa ninguém com fome, que se tiver com fome, ele multiplica o alimento, multiplica e sacia multidões de pessoas sejam saciadas. A sua casa não vai faltar nada se você começar a ler isso aqui, se você começar a entender a palavra de Deus, você vai ter para ajudar. Você vai ser um anjo de Deus para ajudar pessoas que precisam da palavra e de comida também. Terá na palavra de Deus. Então é interessante. Timóteo, ele, menino novo, com toda a responsabilidade. Deus já tinha escolhido ele. E Paulo grudou nele, que viu todas as qualidades de um menino santo, sagrado, verdadeiro, fiel, que através dele foi a importância grande para o evangelho, e até nós hoje. Porque o evangelho, quando o Senhor Jesus veio na terra, precisou de pessoas. Ele formou um grupo de pessoas, de apóstolos, seguidores dele, pessoas preparadas, e sempre vai ser assim. Daí ele foi embora, ficou Paulo, daí Paulo foi embora, ficou Timóteo, Timóteo foi embora, ficou outro, eles vêm passando do ano 1, ano 100, ano 200, sempre vem vindo o ano 200, aqui na Inglaterra mesmo, quantos evangelistas que esteve aqui lá no passado, que hoje já 300, 400 anos já não estão mais aqui, mas deu andamento no evangelho de Jesus Cristo. É assim, vocês também aí, Deus vai precisar de nós, e vocês. Não parou. Nosso tempo agora é de pregar o evangelho. Fala, por isso que nós temos que estar instruído na palavra de Deus, para falar para os nossos amigos, falar para os nossos parentes, falar para as pessoas que precisam entender que existe um Deus, que elas têm uma alma, que um dia todos nós vamos ter que enfrentar o tribunal de Deus. Que a pessoa ímpia ou não, todos vão ter que dar conta daquilo que fez. E através disso aqui nós vamos ficar livres, nós vamos ter o passo. Porque se você ler e seguir esse manual aqui, você vai ficar livre desse tormento, daquelas palavras. Não te conheço, apartai de mim. Isso aí é aquela dor, sabe? Você vai lendo ela, estando por ela, e fazendo as coisas. E Deus vai abençoar e saber que vai pedir para Deus também. Através dela, o que você pedir, Deus vai te dar para você. Não importa, às vezes, até que tudo que Deus vai te dar é lícito, é benção de Deus, né? Mas, às vezes, a gente pede tantas coisas através dela que Deus acaba dando para nós. Ele concede, né? Sabe aquela coisa, Senhor, me dá aquilo, eu preciso, Senhor, eu preciso. Às vezes, depois vai dar algum tormento lá na frente, mas Ele dá para você, sabe? É igual é, 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 aquele pai que tem um filho, e o filho fica pedindo um presente para o pai: pai, me dá um filho para mim, me dá um presente para mim, pai, me dá, eu preciso desse presente, um videogame que seja. O pai vai lá, pega, o filho tanto pedindo, ele quer agradar o filho e dá o videogame para o filho. E o filho pega aquele videogame, aquele filho, o pai, todos os dias, quando chega em casa do trabalho, o filho vem, pula no colo do pai, abraça o pai, beija o pai, sabe? Mas o pai deu, ele pediu, ele queria o desejo dele. De repente, aquele videogame já começa a distrair o filho, o pai chega de tarde do trabalho, o filho já não vem dar um abraço no pai.
Por quê? Porque já ficou distraído, né? Daí o pai já entra, grita, filho! Ele fala, pai, peraí, tô passando essa fase aí, daqui a pouco eu vou aí, né? Sabe? Deus vai dar o que você pede, é lícito que ele dá, mas saiba pedir, fala, Senhor, me dá aquilo que não vai fazer mal para mim, que não vai atrapalhar a minha convivência contigo aí no céu, que não vai atrapalhar esse prazer de eu dobrar o joelho constantemente e te adorar, porque se ele te abençoar muito, você vai, o tempo seu já vai ser dividido, não vai ser mais o tempo correto com Deus. Sabe aquele tempo que começa a dividir? Porque os afazeres tomam tempo, você vai começar a não ter aquele tempo daquela coisa gostosa de ler um capítulo e meditar no Senhor Jesus, sabe? Daí já às vezes lá atrás, antes de você pedir, você tinha aquilo, 80% você dedicava a Deus, lendo a palavra de Deus, e 20% trabalhando, 20 fazendo suas coisas, 20 correndo atrás dos seus compromissos, que é normal. Daí a hora que Deus te abençoa, que Deus te dá, daí inverte. Aí você começa a ter 20 para Deus e 80 atrás das coisas. Então tem que saber ter prudência que vai pedir para o nosso Pai. Sabe, ele vai abençoar, ele é dono da benção, mas vamos ter prudência, sabedoria, para saber o que nós vamos pedir para ele. E ele tem o maior prazer de ver um filho agradecer, grato por ele, grato mesmo, a irmã testemunhou que foi a gratidão do bem que ela recebeu, né, do bem que ela recebeu, e testemunhou com alegria, com prazer, é isso que ele quer de nós. Então, o conselho da palavra é essa hoje. É uma palavra rápida, mas só que está aqui, ó. Só Deus está dando só um manual, só uma bula da receita para nós viver bem. Estuda a Bíblia, tem que estudar sim, tem que entender a Bíblia, tem que fazer esse estudo, analisar ela é para nós analisar sim, mas tira 1 hora por dia para você ler um capítulo e meditar na palavra de Deus. Meditar em quem você vai entender lá atrás, por que Deus gritou, Adão, onde tu está, Adão? Ele escondido, e depois isso foi expulsaram ele do jardim os anjos, e depois ele sofreu, ele viu uma dor que um pai pode ver um filho matar outro filho, porque foi desobediente. Aqui ensina nós não ser desobediente, irmãos. Aqui ensina o caminho da luz, da paz, da vida, o caminho do Senhor Jesus. Ensina nós onde nós devemos andar. E a palavra hoje é essa. A palavra que Deus manda, o conselho da palavra. Vamos pegar esse conselho. Timóteo deu andamento, que nós também possamos dar um andamento com dignidade, com seriedade. Esse andamento de falar de Jesus Cristo para os próximos com verdade, não só pedir, não, de falar dele, falar quem ele é, pregar o evangelho com sabedoria, porque ele, desde menino, Timóteo, eu já li a palavra de Deus, já tinha desde pequeno, ele já tinha a sabedoria, já estava com ele, porque ele já lia de pequenininho, e a hora que ele já estava mocinho, Paulo viu ele, um homem sábio, instruído já, e Paulo só deu continuidade, o cristianismo com ele, não foi muita coisa que precisou, porque ele já estava lá sendo instruído, vão instruir nossos filhos, vão instruir nossos netos, vão instruir nossa casa, vamos pegar eles, ó, gente, hoje vamos no capítulo todo mundo aqui, ó, vamos saborear esse capítulo aqui do Senhor Jesus. Olha o que ele fez aqui, coisa linda. Olha aqui, olha, transformou água em vinho. Como que pode acontecer? Vamos entender isso entre família, com essa lei entre família, filhos, filha. É um assunto mais rico que você pode proporcionar os momentinhos para sua família, porque às vezes no momento você não vê resultado, você vai ver lá na frente. É uma Glória a sementinha que Deus. é plantada, ela nasce, toda semente nasce. A palavra de Deus falou que a boa semente, o hino, caiu em terra boa. Quer ver? Está até aqui, ó, esse hino maravilhoso que foi cantado. Eu gosto dele, ó. Mas em boa terra caiu, outra parte frutificou. Os seus frutos deu 100 por 1 para aquele que semeou. A palavra é a semente. E quem é a semente? A palavra de Deus. E a semente que em nós opera com poder mesmo, ela opera. Somos a lavoura de Deus que quer os seus frutos colher. Então vamos Glória a Jesus. produzir. Vamos produzir fruto de louvor, sim, frutos para a honra e glória de Deus e de Cristo. Vamos dar continuidade nessa lavoura santa, nessa palavra santa que é a palavra de Deus. Vamos dar continuidade pregando o evangelho. Vamos dar continuidade falando de Cristo
isso para as pessoas. Se Deus mostrou, vai lá e fala. Se Deus mandou você pregar, vai lá. Olha, você conhece Jesus de verdade? Eu conheço, mas você sabe o que ele fez? Sei. Vem cá, então eu vou ler um capítulo para você. A hora que você lê, fala, eu não sabia disso. É verdade, ele fez? Fez. Esse evangelho, esse evangelista, as irmãs evangelistas, que Deus quer que vocês sejam. Vocês são agraciadas de Deus, escutar aquela voz hoje. Eu fui falar para fulano, e o fulano até chorou, ele conhecia Jesus, ele conhecia a Bíblia, mas não tinha lido ainda esse assunto que eu li para ele hoje. Ele ficou pasmo, nossa, você vai converter, o dom de Deus vai entrar em vocês, o dom daquele dom de fazer as pessoas ser convertidas, vai converter muitas pessoas, você não ser a boca de Deus, pregando o evangelho. Pega esse Amém. dom, começa a ler a palavra, começa a entender, vai, não tenha medo de falar dele, não, vai, fala, se Deus mostrou, vai lá e fala. Leva o evangelho, as sementes boas em terras vão cair, vão produzir, vão dar frutos, as demais coisas, ele acrescentará na vida de todos nós. Tudo que nós precisar, ele vai dar. Tudo que nós tivermos de necessidade vai vir sobre nós. Não tenha medo de pregar o evangelho. Vocês não vão passar dificuldade, porque Deus vai olhar lá do céu para vocês com outros olhos. Os olhos, aí Deus, espera aí, vai fazer como Paulo. Lá na prisão, escreveu aquela carta. Espera aí, o Timóteo, não posso deixar aquele menino novinho lá, não. Deixa eu dar um incentivo para ele. Ele vai ter esses homens aí, esses homens ruins sempre vai ter. Teve lá atrás, vai ter hoje. Homens obstinados, essas coisas, vai ter hoje. Deixa eu dar força. Deus vai livrar nós desses homens. Homens ruins de coração, enganadores. Porque nós estamos trabalhando para ele. Quem trabalha para ele tem a proteção dele. O trabalho dele é Glória a evangelizar. Deus. Não existe outro trabalho, irmão. Deus deixou nós aqui para evangelizar. Até um filho, quando nós temos um filho, Deus entrega na nossa mão, é para nós ensinar as boas condutas para ele, ensinar o evangelho de Deus, ensinar o caminho do bem para ele. É uma evangelização até para os filhos. Por isso que em casa não podemos, às vezes, se tem algum costume de falar meio alto, falar um pouco alto com a esposa, ou sabe aqueles entraves que dá entre marido e mulher, não podemos passar isso para os nossos filhos, porque nossos filhos dependem de nós. O seu futuro Glória a depende do que nós vamos Deus. passar para eles. E através da palavra de Deus, você pode deixar ele um cristão evangelista, pregador, um homem de Deus, um homem sábio, um homem aí convertido, um homem pregando o evangelho e trabalhando para Deus. Você pode fazer isso. É o dever nosso fazer isso. Mas com sabedoria, com inteligência, saber ser inteligente na palavra de Deus. A palavra de Deus é tão gostoso a hora que você lê um capítulo assim, ou um assunto, que você começa a viajar nele, né? Puxa vida, olha, como que foi José? Como que José aguentou, né? Jogar numa cisterna, depois bater, apanhada, vai saber o que aconteceu com ele. Depois ser condenado a coisa que ele não fez, um dos piores crimes. Quem entra na cadeia, como José entrou aqui no país, passa coisas terríveis. Ele entrou como pessoas que ele não fez com a mulher e foi lá na cadeia, mas de lá mesmo Deus já estava com ele, e de lá ele saiu para reinar no Egito. Como que foi? Como que foi essa passagem de José? E você dá aquela viajada, daquilo vai entrar dentro da tua mente, daquilo fica cravado. Aquilo sabe o que faz? Faz nós não errar, irmão. Nós não cometer pecado, nós não cometer erros, nós não cometer falhas, porque nós vamos estar cravado a palavra dentro de nós, as passagens lindas. Olha que lindo isso aqui, ó. Eu amo a palavra de Deus. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado quando eu leio. Jesus passa de uma banda para outra banda. Que ele meditava o Senhor Jesus, que ele olhava para nós tão pequenininho. Qual o pensamento dele sobre nós? Que nós era pó do sapato. O que ele pensa sobre nós? Ele amou nós tantos para isso. Largar o seu paraíso lá. Largar o seu reino para descer aqui. Por isso que ele fala, ó, o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. Ele era o filho do homem. Ele era filho do homem. Ele veio em cara. Então, o filho do homem que ele tinha que ser. Ele foi filho de José, de Maria, na carne. Então, como que era ser o filho do homem, o rei da glória que largou seu paraíso? Meditar nisso também, o sofrimento que ele passou, as angústias que ele passou, como que foi? Aquilo faz nós mais crentes, irmão. Faz nós mais se sensibilizar a nossa alma com Deus. Nossa alma, sabe, ela precisa disso.
Ela precisa de você estar sensibilizado com Deus, para Deus te ouvir toda hora que você precisar. Às vezes você vai estar em comunhão, Deus vai te livrar você de um grande laço. Você está para tomar uma decisão, Deus vai lá, essa decisão é diabólica, Deus te limpa na hora, porque você está aqui, ó, você está atenuado na palavra de Deus. Às vezes você tem que fazer um negócio que vai fazer bem para você, outro vem fazer o mal, aí você ora a Deus, Deus, Senhor, eu faço ou não faço, mas é o bem para você. Deus chega lá na hora, tira o mal e você faz o negócio e faz o bem para você. Seus negócios, as suas empresas, Deus te livra de coisas ruins, se você estiver atenado na palavra de Deus. É isso que é a palavra de Deus, ela nos instrui, instrução, tá? Então, Deus fala, ó, que ele falou tão lindo aqui, ó, toda a escritura divinamente inspirada é ler, é meditar, irmãos. Pensa aí, o que é inspira? O que é uma inspiração? Inspiração é você inspirar naquilo que você está vendo. Você pegar como modelo. Porque Paulo, ele era imitador do Senhor Jesus, porque ele inspirava o Senhor Jesus, ele andava com o Senhor Jesus, ele inspirava as coisas que o Senhor Jesus fez, que andou na terra, o perfume do Senhor Jesus, então ele tinha uma inspiração, ele era imitador, e Timóteo era o imitador de Paulo, e Paulo deixou o Senhor Jesus, entendeu? Toda a escritura divinamente instruída é proveitosa para ensinar, para redarguir, e para corrigir, e para instruir em justiça. Não precisa nos escutar mais nada hoje, está bom isso aqui. Né? Esse é o conselho da palavra que Deus deu para nós hoje. Vamos de verdade amar a leitura da palavra de Deus, amar de coração. Tire esses momentinhos para ler um capítulo por dia. Continua seus estudos, tem que continuar a leitura bíblica, sim, é importante isso, entender, para não passar vergonha por aí, quando alguém falar alguma coisa, você entender, saber aqui daquele assunto, é importantíssimo isso aí. Alguém vai falar um assunto, você já está por dentro, você fica quieto, às vezes não adianta você, porque a palavra de Deus não é para debater, não é para fazer podcast aí, não, é para falar assuntos dela, você vai entender um assunto, a pessoa está falando, você fica em paz, mesmo ela estando errado, falando aquilo, mas a palavra de Deus não é para contenda, é para me entender. Deixa ele que pensa daquele jeito. Que cabeças pensam diferente. Mas a palavra, quando você lê pelo Espírito, você lê o que Deus quer que você vai entender. É isso que Deus dá esse conselho dessa noite. E da tarde, né? Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Quem Deus der oração, agradeça e apresenta também os pedidos que foi lá atrás, aí, sentir de novo, pode apresentar. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória da oração. Pai nosso